Celso Vieira Carvalho, tá? Filho de Mauro Corrêa Carvalho e Yolanda Vieira de Carvalho, tá? A origem do meu pai é pessoal de Tambaú, São Simão, os Correios, Nogueira Carvalho, e da minha mãe são os pacíficos, que eram chamados de Itubi, que são os Costa Vieira, né? Eu nasci na Lacerda Franco, hoje a casa não existe mais, é por volta do número 503, e ali uma infância muito gostosa. Eu tive alguns lances que, se naquela época já tivesse alguns preconceitos, eu seria obrigado a talvez mover um processo contra meu irmão, porque eu nasci, ele é 10 anos mais velho que eu, quase 11, a pedido dele, né? Diz que ele ficou perturbando meu pai e minha mãe, que ele queria um irmãozinho, porque os amigos dele tinham, né? Então, e quando eu nasci nas mãos da dona Celina Soares, como a maioria dos casabranquenses, e em casa, naquela época era, né, em casa mesmo. Então chamaram meu irmão para que me visse, né? Olha, vai lá no quarto e tal. E ele chegou naquela época, você ficava todo amarrado, né? Esparadrapo para todo lado, tudo enfaixado. E disse que ele olhou e falou assim: o que é isso? Aí falou: seu irmãozinho. Mas só tem orelha e boca, porque era a única coisa que aparecia, né? Então eu estaria passando por um preconceito desde criança. Bom, ali eu cresci, na nossa infância, os nossos vizinhos, era uma família na realidade. Para cima era Zopone, para cima era a prima do meu pai, que era casada com Edgar Macedo, Alexandrina. Para baixo tinha a Elise, que era lavadeira, depois vinha o pessoal do Sérgio Zanetti, a Zélia, que está sempre aí pelos Face, e nada era calçado, era tudo terra, e nós ficávamos sentados na calçada, gostávamos de ficar à noite ali, o Cláudio, o Álvaro Volpone, que era meu irmão, né, criados juntos. E eu sempre quis descrever algo sobre pessoas folclóricas de Casabranca. E na minha infância já começou uma que era o Dito Preto, também conhecido por Dito Pepé. Era um negro, ele tinha uma voz grossa e ele puxava a perna, sabe? E ele sentava e ficava contando história para nós, né? Por nos colocando medo, aquelas coisas de criança. E a gente gostava, né? E as nossas brincadeiras de época era bola roda, não tinha TV, não tinha, como se diz, internet, nada disso, celular, né? Então era uma infância em que você vivia realmente brincando na rua até tarde, pé no chão, sabe? Sem muita frescura que existe muito hoje. E esse Dito Pepé, por sinal, ele tinha um rival que era o Chico Viola Verde, que de vez em quando aparecia na roda também. E assim foi. Depois naquela época, por exemplo, as festas eram no Largo da Boa Morte, onde é hoje o Fórum, a cadeia, né? Nós tínhamos também o Campinho de Saran, onde hoje é bairro, ali próximo a Santa Maria, por ali, e nós tínhamos campinho de futebol. Então era a nossa vida, era jogar futebol, bola roda, brincadeiras por ali, e depois eu entrei no pré-primário, né? O primeiro ano de pré-primário eu fiz onde é o instituto, pertencente ao instituto, era primário. Naquela época eles chamavam de Jardim da Infância. Depois nós íamos para esse que é o atual Ganymede José. Fui da primeira turma a estrear esse prédio. E outro fato pitoresco da minha vida, da minha infância, é que a nossa professora era a dona Angelina Martinelli. Ela era um encanto, um doce de pessoa. E no segundo ano, quem dava aula era a dona Olga Kerberg. E a dona Olga era uma mulher mais sisuda, brava, sabe? E eu não sei se fui eu ou o Álvaro que não quisemos passar de ano, do primeiro para o segundo ano. Nós fizemos 4 anos com a dona Angelina Martinelli. Abriram essa, sabe? E a dona Olga me levou na casa dela. Foi a única vez que eu comi jacaré na vida. E tentou agradar a todo jeito, não teve jeito. Foi com a dona Angelina todo o tempo. A diretora na época era a dona Maura Camargo, esposa do Moisés Ulela, né? Então, assim eu fiz o pré-primário.
participávamos de shows na escola ali, teve o show da Boneca Viva, participamos com o Matias Romano, o Antônio, eu, o Álvaro também. Então, Casa Branca sempre foi, naquela época, uma família, um pessoal muito unido, né? Depois eu assisti o calçamento de tudo aquilo ali, porque eu morei nessa casa, depois fui morar na Manuel Martins, onde eu vivi a maior parte do meu tempo, praticamente. E foram quando calçaram todas essas ruas, né? Então nós tínhamos ali com vizinhos os Caminoto, que é a Lela, que trabalhava no Correio, os Gregorini, né? E o Genário, o Sérgio e o Tomás, que recentemente faleceu. E aí eu passei a estudar no Rubião Júnior. O Rubião Júnior, primeiro eu fiz o primário com Dona Petita, no Instituto de Educação, tá? O segundo ano eu já fui porque a gente falava Aparecida Pierre, era a Dona Aparecida Carneiro. Fiz o segundo ano com ela, já no Rubião. E o terceiro com a Dona Ladária, quarto ano com a Dona Terezinha Vidulin, que foi professor de Casa Branca inteira, né? E o quinto ano, naquela época tinha opções. E eu fui fazer o quinto ano no grupinho com a Dona Isméria. Só que quando eu fiz o quinto ano, eu já me preparava para entrar, porque naquela época tinha vestibular, para entrar no ginásio, né? No Instituto de Educação. Então, nós fazíamos exame de admissão, que se chamava. E eu fiz o curso de admissão com a Dona Terezinha Vidulin e com a Dona Isméria. Então eu ia de manhã no grupinho e à tarde eu ia para o externato. Aí entrei no ginásio, né? Fiz o ginásio no instituto, todo o ginásio, depois científico também, uma turma formidável que nós tínhamos no científico e então fui para São Paulo. Mas na minha infância, por exemplo, no Rubião Júnior, tinha escotismo. Então que era por faixa etária, eu fui lobinho, né? E nós tínhamos como mascote um carneiro chamado Marajó. E esse carneiro, quem cuidava dele era o Agenor Ribeiro, hoje maestro. O Agenor da banda, e ele que cuidava. O Agenor, eu tive outra, assim, convivência muito grande com o Agenor, porque eu sempre gostei de música. Eu tinha uma prima que tinha um acordeon, sanfona, né? E eu queria tocar, minha mãe me pôs para o seu Humberto Francischetti. Então fomos eu, o Álvaro e o Agenor, né? Só que o seu Humberto, ele dava muita teoria. Era um ano de teoria. Então, sabe? E a gente queria pegar no instrumento, e ele não deixava, porque o instrumento era depois que você já estivesse sabendo toda a parte de fusa, semifusa, essas coisas todas de música, né? E aí, o Agenor deu continuidade, tanto é que hoje ele é maestro, né? E eu perturbei minha mãe, aí minha prima tinha aula com o Carlos Alias, que está aí até hoje. Eu tive um pouco de aula com o Carlos Alias, depois passei para o seu Oswaldo Alexandre, que deu aula também para muita gente de Casa Branca. E assim segui, né? Não me tornei de sanfoneiro, não, mas dava para o gasto. E na juventude nós tínhamos também uma turminha muito boa, nós fazíamos serenata, sabe? Então aproveitávamos, tinha o Fernando Noronha, que tocava acordeon, a sanfona, o Zé Menezelo Neto, o Zé Neto que está aí conosco aqui hoje, eu, o Álvaro e o Pitoco era o Adelino Pellegrini Filho. Então nós ensaiávamos as músicas na casa do Pitoco e saímos pela madrugada. Tinha pais que gostavam, nos dava lá, um detalhe, a gente levava uma garrafinha de pinga com groselha, né? Porque tem que ter E alguns pais abriam a janela, ainda nos presenteavam com alguma coisa. Outros, um carrancudo, não podia nem chegar perto, né? Então foi uma infância assim, muito gostosa. Quando eu ia para o Rubião, Casa Branca, você passava pela praça, que Matriz tinha o Conhecido. O Conhecido era uma figura muito da cidade também, carismática, todo mundo gostava, ele era sapateiro. Então ele tinha uma banca de sapato, onde hoje é o ponto de táxi.
E a gente passava, e ele vendia frutas também, cajamanga, aquelas frutas mais da época, né? E a gente passava ali pelo conhecido, ele conhecia todo mundo. E esse conhecido teve um fato interessante, porque depois eu vou falar dos cinemas. Ele, quando tinha o faroeste italiano, que chamava Western Spaghetti, né? O pessoal apelidou. O conhecido, ele tinha um grito dentro do cinema que era característico. Porque naquela época esses filmes italianos eram verdadeiras, usando a gíria, peludas, né? O cara dava um tiro, ele ricocheteava no sino, batia não sei aonde para matar o cara na curva. E ele dava uns gritos, nossa, parente, mas aqui no cinema todo ouvia, sabe? E era só risadas, né? E eu ia muito também, e eu tinha uma tia que morava, quando eu fiz o Rubião Júnior, eu tinha uma tia que morava na esquina, para baixo do Rubião, a casa existe até hoje. E ali, quando na infância a gente via passar a boiada, porque a boiada vinha da região de Mococa e ia para o Matadouro. O Matadouro é onde hoje é a PAI, sabe? E tinha outra figura, dessas que eu gostaria de escrever um dia, que é o Nininho. O Nininho, ele ficava dando voltas em volta da Igreja do Rosário, de toda aquela praça. Ele dava, eu não me lembro agora, mas acho que eram 5 voltas. Ele tinha ataques epiléticos, mas era uma pessoa assim, todo mundo gostava. Como o último dessa turma que a gente tem assim, uma lembrança muito gostosa foi o Arthur, né? O Arthur, que o ano retrasado, na pandemia eu estava até em casa, porque ele gostava muito de mim, e foi o último a falecer, né? E então a infância praticamente foi essa, né? Casa Branca, eu adoro Casa Branca, eu fiquei 16 anos fora, mas retornei, né? Meu pai faleceu, eu tive que retornar, somos 2 irmãos só, e achamos por bem que eu deveria voltar, e nesse inteirinho eu entrei para trabalhar na Cooperativa Agropecuária de Casa Branca, porque eles estão precisando de alguém para montar a parte de recursos humanos, que sempre foi minha área, né? E aí eu passei a gerenciar a parte de recursos humanos para eles. Fiquei lá 9 anos, depois a cooperativa, infelizmente, entrou numa dificuldade financeira tremenda, sócio não colaborava. O brasileiro, de uma certa forma, ele não tem espírito cooperativista. Então, isso fez com que, né, ela não fosse adiante. Aí nós tínhamos propriedade rural, fui trabalhar na fazenda. Quer dizer, eu que nunca tinha feito nada de fazenda, quando muito passado as férias, as minhas férias quando criança eram na Fazenda Santo Antônio, que era de um tio, né, ali pela Fazenda Cachoeira, enfim, terras da família. Mas era andar a cavalo e nada mais, diferente de se levantar às 4h30 da manhã para ir com um empregado ordenhar a vaca, né? Tinha que ser eu, lógico, na maquininha, porque não tinha outro jeito. E aí eu sofri um acidente, sabe? E nós tínhamos alambique, era 3 variedades. Nós tínhamos frango, granja, tínhamos o leite e tínhamos essa parte da cachaçinha. A gente fabricava cachaça e eu saía entregando. 1 vez, 2 vezes por semana, e numa dessas eu capotei. E aí minha mãe, o pessoal em casa, fizeram uma certa pressão para que eu arrumasse alguma outra coisa. Então, nisso, a penitenciária de Casa Branca estava sendo inaugurada. E fizeram concurso. Eu falei, vou fazer concurso? Não entro, porque tanto tempo sem estudar, distante, né? Mas entrei como oficial administrativo, até bem classificado, porque quando eu fui fazer o concurso, tinha professores, cara que tinha sido diretor de escola. Falei, estou por fora, né? Mas entrei, aí eu assumi. Eu fiquei na penitenciária até 2005, quando o Iskander me convidou. O Iskander me conhecia já da época da cooperativa, que ele era presidente do Conselho Fiscal, para fazer parte do gabinete dele. Eu fiquei ali os 4 anos do Iskander
Depois o vice era Ney Saran, nós perdemos a eleição e retornei para a penitenciária. Nesse retorno eu peguei uma diretoria, né? Depois fiquei na diretoria praticamente 5 anos, peguei uma labirintite muito brava, acho que um pouco de estresse, e deixei nisso. O Marco César se candidata e me convida já para anterior, né, para o primeiro mandato, e eu vim. Estou com ele até hoje, muito feliz, e uma equipe maravilhosa. Antes, voltando um pouquinho à infância, feriados, todos os feriados prolongados, nós passávamos em Tubi, nas casas de familiares de minha mãe, porque era um pessoal muito assim alegre, unido, sabe? E verdadeiras festas, qualquer reuniãozinha virava festa. E primeira comunhão, fala a parte de religião, primeira comunhão eu fiz aqui na igreja matriz. A catequista, não me recordo mesmo agora quem era, mas a primeira comunhão foi com o padre Lino José Correia, que foi muito conhecido na cidade, ficou por muitos anos em Casabranca. Não? E férias, como eu disse, eu passava na fazenda. E vamos falar um pouco de esporte. Esporte, eu nasci dentro do esporte. Por quê? Já que meu irmão queria, me falou, agora você ajuda a cuidar. E a minha mãe, ela, por volta de 1954, ela teve que começar a trabalhar. E ela tinha um irmão que tinha 2 salões de cabeleireiro em Marília. Então ela foi para lá, aprendeu a profissão, veio e ela montou o salão. E eu sei que meu irmão, para onde ele ia, ele tinha uma bicicleta Norma inglesa, que depois eu usei muito essa bicicleta para vir para o Rubião Júnior. E ele punha um travesseirinho no cano e onde ele ia, eu ia junto. Então, era treinos no Mogiana, que ele jogava no time do seu Abel lá no Mogiana. Na CCP, era dia todo, quase na CCP. Né? Eu aprendi a nadar, essa piscininha não existe mais hoje. A que tem dentro da sauna, foi originada por aquela, mas aquela era de cimento, era bem rústica. Depois que fizeram essa de azulejo dentro, hoje está na sauna, mas ela era fora. E ali tem um tio meu que fez uma boia de cortiça da própria fazenda, e eu usava aquela boia para nadar na piscininha. Até que um dia meu irmão falou, vamos lá perto ver na piscinona e tal, né? E ele com os colegas dele, tudo 10 anos mais velho que eu, quase 11. Ele pega e me atira na água, se vira, você aprender a nadar, né? Outra coisa interessante, domingo pela manhã, voltando, agora entrando na parte de esporte, a família nossa, a família do meu pai, se reunia aqui no Casarão dos Vilela, ali naquele terraço. Então eu ficava vendo para mim, eu sempre no meio. Aliás, eu vivi no meio de adultos, sabe? Por essa diferença de idade, talvez, com meu irmão. E então, quando eu descia, eu só tinha uma cobrança. Meu pai tinha que passar pelo bar do Marcelino e comprar um canudo. Aí eu peguei meu segundo apelido, talvez, Boca de Lobo, que o Laércio Vilela me deu. E aí surgiu um time da família. Nesse casarão, nessas reuniões, que foi o Congonhas Futebol Clube. E junto os veteranos do Mato Seco, que eles falavam. Então, todo domingo à tarde, eu ia com meu pai, e o meu irmão também, porque meu irmão jogava no Congonhas. Nós íamos para o Mato Seco, onde eu jogava os veteranos do Mato Seco. Então era o pessoal da cidade, os Bonetti, o seu Bonetti, o pessoal dos Vilela, sabe? Uma turma grande, Pedro Canhone, nossa, muita gente. E formavam 2, 3, 4 times. Mamma Mia tem foto hoje desse time, que fizeram uma seleçãozinha para jogar em Tambaú, meu pai foi jogar, e eu acompanhei. Meu irmão, eles montaram um belo time em Casabranca, foram bicampeões, sabe, o Congonhas, e nesse inteirinho depois ele foi para São Paulo, né, e o Congonhas acabou parando o time. Então eu quando criança já ia muito para o Mogiana,
porque como ele jogava no Flamenguinho e eu acompanhava, tinha um time de veteranos, eu me lembro que às vezes a gente ia com um vizinho da família Paulucci, que jogavam pelos veteranos do Mugiana também, e a CCP direto e quadro 7 de abril. Quadro 7 de abril, aí eu entrei no ginásio, você passa a participar, fazer parte de times, né? E então era constante, era esporte, esporte, esporte. Minha mãe ficava brava porque estudar, fica bom nada, né? E você levava meio na raça. Mas graças a Deus deu para encarar o estudo e levar adiante. Eu fiz parte do time de futebol, do Corintinha, aqui em Casabranca. Começamos pelo Larguinho. Larguinho era no Largo da Boa Morte, tinha um time chamado Larguinho, que era a mãe do Doca, do Mamma Mia, Dona Maria Lina, ela que montou esse timinho. E a gente jogava no meio da molecadinha ali. Depois fui para o Gianinha, através de um amigo do grupinho, que era o Pedrinho Traque. Fui para lá, e de lá desci para o Corintinha. E eu acho interessante, porque naquela época a gente não encontrava dificuldades. Eu, por exemplo, saía, muitas vezes estudando à tarde, eu saía 4, vamos supor, o treino começava às 5h30, por aí. Eu saía correndo às 5 horas do estudo, passava em casa, já trocava, e eu morava aqui na Manuel Martins. Pegava a chuteirinha e ia lá para o Mugiana, a pé, passava no meio dos dormentos, subia barranco e tal. E isso que eu digo, a moçada de hoje é diferente. Um dia chegou uma mãe para mim no gabinete da época do scanner, naquela época tinha o passo circular, ficava no gabinete. Ela queria um passo circular, então, motivo, sabe? Meu filho, tadinho. Eu falei, por quê? A gente mora ali perto do Rosário e ele vem jogar futebol na escolinha do Maritaca, ali perto do Enteco. Quer dizer, eu ainda brinquei, né? Eu falei, a gente ia para o Mugiana, já chegava aquecido para o treino, né? E então, Casabranca sempre foi uma vida muito gostosa. Tinham 3 cinemas, tá? A parte de cultura, vamos dizer assim, meu irmão ele era presidente do Grêmio 7 de abril. E o Grêmio teve um teatro, Casabranca teve um teatro. A peça chamava Pluft Fantasminha. Até hoje, a Margot, que mora no prédio, ela fazia parte, ela era a Pluft. E tinha o Neno e a Ada Rezende, que eram tios da Lídia Blonde. Você vê que é família de artista, né? E tinha o Abner, um cara muito bacana, muito engraçado. E eles foram participar do Festival de Teatro Nacional em Santos e em Campinas. E foram bem classificados. Daí a Margot pode contar direito para vocês um dia, se tiver oportunidade. Mas outro lance interessante que eu mamei até mamadeira, como eu não gostava, eu não tomava leite, não sei se é por causa de nata, o que era. Então minha mãe não tirou a mamadeira, eu lá com uns 4, 5 anos de idade, eu ainda mamava. E um dia eu vou com meu irmão, agarrado nele, né, não largava dele, fui assistir uma peça, uma esquete, que eles falavam na época, que seria a escolinha do professor Raimundo hoje, lá no Salão Nobre do Instituto. Estou lá sentado, de repente eu vejo o cara com a minha mamadeira na mão, sabe? Eu falei, mas que... Pensei com os meus botões pequenininhos, né? Meu irmão tinha pego a minha mamadeira e levado para a peça, porque tinha um lance lá que o cara tinha que mamar a mamadeira, sei eu. E, bom, com isso eu até parei de mamar, então foi até bom. Então teve teatro, essa parte do Salão Nobre do Instituto, Salão Nobre, os bailes que tinha no Salão Nobre eram umas coisas maravilhosas, sabe? E é muita lembrança que a gente tem de Casabranca. Essa parte cultural, por exemplo, 3 cinemas que eu ia falando. Nós tínhamos, era o Central, o Cine Popular, que era conhecido por Pavilhão, e o Cine Casabranca. E antes teve o Cine São José, que é aqui na Casa Paroquial, que é ao lado, era o Cine São José, era Cine Teatro.
E os cinemas ficavam lotados. Na época a televisão veio surgir bem no meio dos anos 50 aqui em Casabranca, né? Então a gente costumava, era cinema, era matinê, tinha a sessão do troco nas quarta-feiras, sabe? Até tem um lance engraçado também na sessão do troco. Nós tínhamos... A rapaziada naquela época era muito unida, aqui no centro. O problema é às vezes você sair para bairro aí que dava confusão. Mas o Levi Pinheiro Júnior foi um cara mais encapetado de Casabranca. Tinha o Bilia, então nós combinávamos de assistir a sessão do troco, porque a sessão do troco era o seguinte: vamos supor que o ingresso naquela época fosse R$10, cobravam 4, que era para fazer o troco no final de semana, que lotava os 3 cinemas, porque o Cine Casabranca veio depois. Então, a gente ficava treinando às vezes até tarde no Instituto, lá na 4 de Abril. Ia começar o filme. Então o Bilia descia antes para o cinema e guardava lugar para mim e para o Levi, para o Pinheirinho, sabe? Aí a gente chegava, como é que a gente ia achar onde ele estava? Tudo escuro já, tinha começado o trailer, sei eu, né? Aí a gente subiava. E ele imitava o peru. Então, pelo barulho, a gente ia, encontrava onde ele estava. Então, são essas coisas assim que a gente tem muita lembrança, muitas saudades, né? E Casabranca sempre foi muito gostoso, o pessoal muito unido. Os carnavais na CP, espetaculares, sabe? Os carnavais de rua. Eu participei de uns 3 blocos, junto à família Cassiolato, à época. O Galimedes e o Tenê também faziam uns blocos muito bonitos. E havia uma concorrência, sabe? E o carnaval no salão, na CP em si, lotava. Eu depois já participava, depois que eu fui para São Paulo, voltei, eu voltei a frequentar a CP e tive contatos com o Berto. O Berto, numa dessa, ele me convidou, inclusive, para ser vice-presidente dele. Fui por 3 mandatos dele, vice-presidente da CP. E trabalhei muito em bailes na CP, bailes de carnavais, já participando pela diretoria, né? Falando em Berto, o Berto me incentivou, eu sempre tive vontade de escrever. Quando eu morava em São Paulo, eu assinava o Jornal da Cidade, sabe? Porque eu queria saber informações daqui. Eu nunca me desliguei de Casabranca, mesmo morando fora. Tive oportunidades, até em Santo André, eu tive uma época eu era coordenador de um grupo de salários, tinha empresas grandes, eu era 24, 25 anos de idade, me despontei muito. E queriam até que eu saísse candidato a vereador, então eu falei, não, eu volto na minha cidade e lá não saio, né? Então eu voltei, eu tinha vontade, na época eu queria fazer até uma homenagem ao Gilmar, que foi meu técnico no Corintinha, que era o dono do Corintinha, formou muitos jogadores aqui. E sempre tive vontade de escrever algo nesse sentido. Aí eu venho para Casabranca e o Berto Monteiro um dia falou, Mauro, você fala bem e tal, você não quer participar? Não, eu estou pegando o jornal Gazeta de São João do Boa Vista, que passou a ser Gazeta Casabranca aqui, na realidade as intenções eram eleitorais, tá? Ele ia sair candidato a prefeito. E eu fui com ele em Maritaca até Ribeirão Preto, conversar com um cara que tinha sido presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, para saber mais sobre o jornal e tal. E eu falei, bom, vou escrever. Para escrever, o que eu comecei a fazer? Eu comecei nas sessões da Câmara. E ali eu peguei a primeira deixa, né? Teve a minha primeira matéria, ninguém sabia então, porque aí eu usei o nome de Macê, uni minhas iniciais, e fui assistir, e o problema é que o vereador Leonel Moura, à época, ele levou um bloquete, esse bloquete de cimento, na sessão, para falar que a qualidade do bloquete que estava sendo confeccionado pela prefeitura, que era dinheiro jogado fora, porque aquilo lá, a história lá, estavam calçando o bairro Nazaré com esse bloquete. E ele levou lá para criticar a oposição ao prefeito, que era o Walter Mancini.
Então, o presidente era o Nicanor Francisco Ferraz, ele mandou que você recolhesse o Broquete para averiguar. E eu falei, esteja preso, né, Broquete? Eu usei esse termo, esse argumento, né? Eu quero aplaudir eu esteja preso do Broquete. Coitado do Broquete, o que ele tinha a ver com o peixe? E aí eu escrevi na Gazeta de Casabranca, um bom tempo esse eu quero aplaudir. Depois nós formamos aqui, nós sempre estávamos em frente ao Zumiro, onde tem aquela curvatura ali, aquelas árvores gostosas. A gente sempre parava de sábado, domingo, na hora do almoço, para tomar uma cervejinha, bater papo e tal, né? E então nós criamos o Cantinho do Veneno. O Wesley Abdala, o Zé Casale, o pai do Carlão, né? O Ademar, que trabalhava no fórum, o Testinha, o Sérgio Cassolato, eu, mais alguns que às vezes participavam. Mandaram fazer uma placa de granito, penduramos a placa nas árvores e chamava atenção. Pessoas às vezes vinham de fora. Uma vez o 3 do Rio veio tocar em Casabranca na CP. Os caras viram a placa e eles sentaram conosco lá para ter papo, sabe? Se tornou algo interessante. Mas por questões políticas quebraram a placa. Quebraram a placa, mas aí ficou pendurado, porque ela era com duas correntes. Nós a pregamos na parede atrás de onde nós ficávamos. Aí espedaçaram. Eu tenho um pedacinho em casa lá, que guardei de recordação. E como a gente ficava ali, pessoal, esses velhos, tudo velho fofoqueiro, né? E eu bolei os dizeres da placa, né? Aqui tudo se ouve e pouco se fala, sabe? Porque a minha mãe, quando ela começou a trabalhar, eu era pequeno, eu vivia no salão dela. E era mulher lá, o dia todo. Dia de baile era das 7 da manhã, coitada, até 10 horas da noite. Depois ela ainda ia encerar a casa, uma santa. E tinha uma senhora que era muito amiga dela, falava, Yolanda, não deixa no meio da mulherada, medo que me afeminasse, né? A minha mãe falou, não tem perigo, tem sangue Costa Vieira, isso não tem perigo. Então, às vezes a pessoa fala, você tem muita memória. Eu falei, eu ouvi muita coisa. Então eu aprendi a ouvir mais do que falar. E aí eu adotei esse lema lá para o Cantinho do Veneno. E na placa estava escrito isso, em memória, Zumiro Marques Assunção, que era o dono do Marmanão, né? Então, outra coisa, na minha juventude também, nós tivemos a cidade contra cidade, contra a rancharia. E eu fiz parte de duas peças, vamos chamar assim. Uma era a história da cidade. Meu avô tinha sido capitão da Guarda Nacional, meu avô paterno. E meu pai guardou a farda, guardou, sabe, aqueles brasões, tudo aquilo lá. O cap, tudo. E a farda coube certinho em mim. Então eles haviam convidado, acho que eu fui mais por causa da farda até. A farda coube certinho e eu fui fazer o papel de Visconde de Toné. Aí alguém ficou sabendo que eu iria participar, falou, então vamos aproveitar uma hora também. Ele vai ser o mágico porque eram duas peças, uma era a história da cidade e a outra era um circo, falando alguma coisa da cidade também. Então eu seria o mágico. E eu era um mágico precioso, porque eu fazia umas micagens em frente a uma caixa, e dessa caixa saíam as mulheres mais bonitas de Casabranca à época. E aqui tinha muita mulher bonita. Quando eu fiz parte dos times aí, de atletismo, nós íamos jogar fora, as nossas mulheres eram as que encantavam todo mundo, sabe? E assim foi no Silvio Santos. Nós ganhamos, o professor Magela foi debater com o Orlando Duarte sobre temas e deu um show. Então nós ganhamos, quando chegamos em Casabranca foi aquela festa, recebidos a carro aberto na rua e tal, sabe? Então, são todos momentos de muita lembrança, muito gostoso, né? A minha juventude, nós tínhamos
A Casa Branca era muito movimentada na época, essa é a verdade. Então, havia os footings no jardim, mulher para um lado, homem para o outro. Isso era todo final de semana. E lotava, sabe? O pessoal ia para o cinema, depois ia fazer o footing. E tinha duas lanchonetes muito boas, né? Que era o Cirandinha, na Rua da Estação, onde hoje é o restaurante Estação, sabe? E o outro era o Mug. O Mug era na esquina, que é dos Magalhães ali, onde o Cláudio Magalhães tem a loja ali, tinha um Mug, que era também. E o Mug tinha, inclusive, uma boatinha, luz negra e tal. E na CP mesmo, os bailes, montamos boatinha na CP, tinha uns globos, naquela época só meio psicodélico, né? Luz negra. Então, era muito movimentada a juventude, sabe? A gente praticou muito esporte. Quando o Moça veio para cá, eu tinha uma certa velocidade e ele começou a nos dar educação física e eu me destaquei um pouco, então ele me convidou para fazer 100 metros rasos e salto em distância. Até ele federou, nos inscrevemos no São Paulo Futebol Clube, a Eliana Dourador e eu e o Antônio Carlos Leite Ribeiro. Esse, há muitos anos que não vejo, esse rapaz mora em São José dos Campos hoje. Agora, eu queria lembrar também a minha turma de terceiro científico, sabe? Foi uma turma inesquecível, né, no Instituto de Educação, porque nós tínhamos um colega, que era o Samuel Marques Nogueira, esse rapaz morreu até novo, acidente de avião. Ele que cuidava de toda a parte de som, mimeógrafo, essas coisas todas, copiadoras do Instituto. Então, ficava tudo na nossa mão, sabe? E nós éramos queridos pelos professores. Tinha um professor de biologia, o Dr. Alcides Pinheiro, que era um cara, assim, difícil de relacionamento. E no laboratório dele tinha uma caveira. Nós adotamos a caveira. O Samuel ajudou a emendar os ossos que faltavam na caveira. Então, denominamos a caveira o Andrade. E esse Andrade assistia aula com a gente põe ele na última cadeira, em cima, cruzava as perninhas dele, da caveira, e às vezes vinham lá, fazia assim, né, fazia micagem com o Andrade. Fizemos um jogo contra o resto do Instituto, um jogo de basquete. O Andrade foi com o uniforme do Instituto com a gente para a quadra, e era um pessoal muito bacana. São 13. O ano passado nós íamos nos reunir. E fizemos 50 anos de formados. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, né, acabamos... Que era o Osmar Vilela, de Tambaú, Mazinho, o Álvaro Volpone Freitas, que é esse meu amigo irmão, já faleceu, tá? O apelido dele era Nasal, jogou basquete muito bem. Tinha o Celso Guimarães, que o apelido dele era Vaca, todo mundo tinha apelido. O Geraldo Barbieri, que é em Tubi, mora lá até hoje. José Daniel Biasoli de Melo, que era o cabeçudo, hoje mora em Uberaba, ele é professor universitário, já aposentou, né? O Zé Menezelo Neto, que é o Zé Neto, o Zé Urbano Feltran, que é casado com uma prima minha de Tubi, esse infelizmente faleceu. O Marco Antônio Araújo Martins, que é de Lagoa Branca, ele está sempre em contato conosco, o apelido dele era Tripa. Eu, que era apelidado de Desligado, o Moisés, que era um gênio, esse camarada, ele entrou em mais de uma faculdade e tal, mas também acabou falecendo, coitado. O Newton Santana, que hoje mora em São João da Boa Vista, o Samuel Marques Nogueira, que era o Locke, esse que mexia com tudo de direito, o som, aparelhagem, e ele foi trabalhar na CESP e o helicóptero correndo linha pegou num dos fios de alta tensão e ele faleceu. E tinha uma única mulher no meio dessa turma, que era a Nélida Capilé, que ela é de Dourados, mora lá hoje, né? E a gente sempre tem contato, montamos um grupinho dos formandos terceiro científico.
E nós criamos um jornalzinho. Já naquela época tinha uma certa tendência a gostar de escrever as coisas. Chamava O Giló. Né? Então era o Giló Informativo. E pegou fama na escola. O pessoal ficava doido para as tiragens do Giló. E era só borracha, né? Era, sabe, gozação com um, gozação com o outro. Mas pegou, só que no final levamos um processo por causa do Giló. Uma coisa que eu acho que não vou deixar nunca é de trabalhar, sabe? Por exemplo, eu estou no gabinete, fui com o Scander, estou com o Marco César, né? E a gente sempre tem uma viezinha política, né? Então eu me sinto bem realizado. Hoje, infelizmente, a idade chega. Vem os IT, né? Antes você tem o IT, que você é bonitinho, isso é isso. Aí agora é faringite, é amidalite, é de tudo. Sinusite, tudo, enfim. Então você é impedido de fazer muita coisa que você gostaria de fazer, né? Eu sempre fui muito notívago, eu fui boêmio, na realidade. Em São Paulo, principalmente, eu sempre gostei de bons restaurantes, boas casas noturnas. E aqui em Casabranca é interessante, porque eu sempre gostei muito de frutos do mar. E era uma coisa que eu sentia falta em Casabranca, porque é difícil de encontrar. Hoje nós estamos aí com um restaurante que está fornecendo, né? Então Casabranca, principalmente com o Marco César, voltou a evoluir demais, essa é a verdade. Quem não vem a Casabranca, vamos dizer, 10 anos atrás, o cara chega em Casabranca hoje, ele leva um choque, né? Leva um choque. Eu saio, às vezes, com o vice-prefeito Curduzão para dar um giro aí pelos arrebaldes, né, como a gente fala. Eu fico espantado e entusiasmado, porque não tem mais lugar ruim para morar em Casabranca. Asfalto para todo lado, sabe? E a qualidade de vida outra, totalmente, hoje é, né, uma maravilha. Que continue essa tendência de progresso, mesmo muita gente lutando contra, que a gente sabe que tem, é aquele falso quero ajudar, sabe? Que a gente vá vencendo tudo isso e continue progredindo. Essa é a verdade. Agora, partindo para rumo de empresas, realmente falta empresas em Casabranca, né? A gente sabe disso, o Marcos César está lutando para isso, o Eduardo também. Então, aí completa o ciclo, sabe? E falta um pouco, talvez, a gente sempre teve uma certa esperança de que viesse alguma fundação, tipo faculdade, algo desse tipo. Por exemplo, aproveitar o Cocais, por exemplo. Uma faculdade ligada à parte de agroindústria, por exemplo, que Casabranca é muito forte na área. Casabranca é a maior produção de batata do estado de São Paulo, entendeu? O Vargas leva fama porque é tratado lá, mas é feito aqui. Quer dizer, o plantio é feito aqui, é colhido aqui. Então nós temos muita estrutura agronômica e partir mais para esse lado da agroindústria e uma escola também que fosse ligada, tipo Unesp, sabe? Algo desse tipo que, né? Eu acho que seria muito bom para Casabranca. Eu procuro viver intensamente, procurei a vida toda, né? Meus filhos, todos bem encaminhados, que é o mais importante de tudo, sabe? Hoje a gente vê tanto problema com a juventude aí, eu, graças a Deus, não tive esse problema, não. E na minha época, a gente tinha que se virar, essa é a verdade. Por exemplo, eu terminei o tiro de guerra aqui em Casabranca em 1970. Muito bem, fui para São Paulo, tá certo que eu fui morar com meu irmão. Mas eu fui fazer um anglo-latino em São Paulo, eu morava em Santo André. Quer dizer, passava o dia lá, você podia se perder, sabe? Contato com família praticamente não havia, naquela época o telefone, tudo era difícil, né? Hoje há muita facilidade para tudo, sabe? E
e às vezes distorcem isso, né? E a gente sentia na pele o que era ter que trabalhar. Comecei a trabalhar, teve uma época que eu morava em Santo André, fazia o ABC inteiro. Eu morava em Santo André, trabalhava na Matarazzo, em São Caetano, e estudava lá na frente, em São Bernardo. Eu saía de 6 horas da manhã de Santo André, passava o dia em São Caetano, terminava a noite em São Bernardo do Campo, sabe? Então, a gente procurava sacrificar, né? E dava valor. Hoje parece que está mais fácil. Eu senti muito em 2014, quando dos 200 anos de Casabranca. O Moacir Guiar, que foi meu sargento de guerra, foi um dos incentivadores dos festivais de música popular, que foram um sucesso tremendo aqui em Casabranca também. Tiveram uns 3 que foram muito bons. E ele tinha preparado uma série de festejos. E, infelizmente, eu não sei o porquê, não sei se foi problema de verbo, não teve quase nada, sabe? Então, passou meio em branco. E eu quero uma Casabranca, quero que continue uma Casabranca, como a que eu vivi minha juventude, minha infância, sabe? Uma Casabranca alegre, com vida. Isso que eu acho mais importante. Você sair na cidade e ver o pessoal feliz, você vê a cidade limpa, sabe? Coisa que não se via antes. E desejar a todo casabranquense, né, felicidades. No geral é isso aí.